Quando as pessoas se afastam de Deus, quando elas decidem ignorar Deus, quando elas decidem buscar em outras fontes, em outros lugares, aquilo que só, na verdade mesmo, só Deus pode dar, então Deus permite uma crise. Para quê? Para despertar as pessoas. E era isso que estava acontecendo em Israel, com o povo lá de Israel. O profeta Elias profetizou uma grande seca. 3 anos, mais de 3 anos de seca. Para quê? Para que o povo entendesse que, na verdade, Baal não podia ajudá-los. Baal não tinha água, nem mesmo água natural, quanto menos água da vida, que somente Deus tem poder para nos trazer. Pastor Edilson, aquela seca abalou Israel e também envergonhou todos os profetas do Deus Baal e mostrou que Deus, quando opera, tanto Ele pode fazer a crise vir, permanecer, quanto Ele pode usar pessoas para acabar com a crise. O profeta Elias ficou muito bravo mesmo, muito triste, como a pastora Wanda citou. Ele então declarou, olha, segundo a palavra que sai da minha boca. Deus honrou a palavra. Aquele homem se consagrava a Deus. E Deus fez com que aquela palavra se cumprisse. E o profeta disse, não vai cair água nessa terra durante 3 anos e meio. E deu uma seca daquela, pastor. Esses dias acabou a água aqui em Novo Hamburgo. Poxa, onde a gente mora, a gente ficou 2 dias sem água. Foi uma luta tão grande. Agora imagine 3 anos e meio sem uma gota d'água. E aí a crise chegou, as pessoas não tinham mais o que comer. A palavra diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, no versículo 2, diz que a fome ela era extrema. Exatamente, faltou água, falta tudo. Todas as coisas, a natureza, os animais, tudo necessitam da água para viver e para sobreviver. E ali nada mais sobrevivia, porque a escassez de água era muito grande. 3 anos e meio sem chuva, era muito grande a escassez de água. Poucas pessoas, poucos lugares ainda encontravam água para eles poderem beber. E então, Deus chama o profeta Elias e diz para ele, agora, Elias, nós vamos acabar com a crise. O que Elias fez? O que fazer para acabar com a crise? Deus decidiu. Vamos provar agora quem é o verdadeiro Deus. Se o Baal é Deus, Baal vai mandar chuva. O Baal vai responder. Mas se eu sou Deus, eu vou responder. E o Elias então recebeu aquela palavra. Está relatado no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. Deus prometeu então, a primeira coisa, pastora Wanda, que a gente precisa para sair da crise, foi a mesma coisa que o Elias precisou. Ouvir a palavra de Deus. Deus prometeu. Elias, chegou o tempo agora de mandar a chuva. Então Elias recebeu aquela palavra. A primeira coisa para sair da crise, tem que receber a palavra de Deus. A palavra que nos instrui, que nos direciona. Elias, ele não poderia fazer nada, mesmo sendo o profeta de Deus no momento. Ele era o profeta que estava ouvindo Deus, que estava cheio do Espírito de Deus naqueles dias, mas ele só poderia agir com base na palavra. Ele só poderia agir a partir do momento que Deus dissesse, Elias, faça isso. A gente não sai de crise nenhuma enquanto Deus não libera uma promessa. E hoje, Deus, Ele está liberando uma promessa. E qual é? Eu vou te tirar dessa crise. Dessa crise no seu casamento. Eu vou tirar você dessa crise de enfermidade. Essa crise de abandono financeiro. Eu vou tirar você dessa crise. Então receba essa palavra. Deus vai tirar você dessa crise. Mas primeiro, você precisa dar atenção à palavra de Deus. Você precisa fazer o que Elias fez. Elias recebeu a palavra de Deus. Deus falou isso com Elias. E aí, teve outras coisas que Elias teve que fazer. Sabe quais foram as outras coisas? Deus falou assim para Elias. Vá e se apresente ao Acabe. O que significa se apresentar ao Acabe? Quer dizer que a promessa para ser liberada, para Deus mandar o suprimento, o Elias, ele tinha que aprender a ser corajoso. Então Deus está falando com você. Ele vai acabar com aquilo que tem tentado arruinar e fulminar a sua vida. Mas primeiro, você, Elias, precisa se apresentar ao Acabe. Isto é, a pessoa precisa ser corajosa, pastora. Corajosa para enfrentar
muitas vezes aquilo que ela mais teme. Por que Elias temia o Acabe? O Acabe era o rei de Israel na época. Ele se casou com Jezabel, Jezabel adorava o Baal e não o Senhor Deus Todo-Poderoso. Acabe, induzido por Jezabel, conduziu o povo todo a adorar um outro Deus, que não era o Deus vivo, o Senhor Criador de todas as coisas. Quando Acabe ficou sabendo que foi o Elias que profetizou a seca, e a seca veio mesmo, ele ficou irado, revoltado com Elias. Ele falou assim: eu vou te matar. Acabe queria acabar com Elias. E Deus então chega para Elias e fala assim: vamos acabar com a crise de Israel, Elias? Então tu faz o seguinte, tu procura o Acabe, vai até o rei. Olha só, enfrentar aquilo que o Elias mais temia, uma ameaça de morte. Ele teve que enfrentar aquele que era o rei da nação toda, que todos obedeciam e respeitavam, e que tinha ameaçado ele de morte. E mais, ele teve que enfrentar sozinho, pastor Edilson. Geralmente, Deus ele faz isso para provar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa confiança nele, de que ele nos livrará, até mesmo da mão do rei. Então Deus diz: vai, enfrenta os teus maiores medos, resolve os teus piores conflitos, e então nós saímos da crise. E muitas vezes Deus faz isso mesmo. Ele vai tirando todas as pessoas que nos arrodeiam, todas as pessoas que estão próximas da gente. Parece que Deus faz isso mesmo. E parece que você se vê sozinha. Você olha para todos os lados e diz: poxa, ninguém me ajuda, ninguém está comigo. Poxa, aí é a hora que você tem que provar a sua fé em Deus. Aí é o momento que você vai ter que chegar para Deus e falar: Deus, socorra-me. Porque lembrando que o socorro do homem é vão. Sim, o socorro bem presente na hora da tribulação é o Senhor teu Deus. E você tem que, como a pastora Wanda falou, ter coragem de enfrentar os seus traumas, enfrentar os seus medos, os seus complexos, aquilo que você tem enfrentado. Mas enfrenta como um vencedor. Não fuja não seja fujão, não seja fujona não. Deus te colocou aí para nos ouvir o seguinte: que sobre todas as coisas você é o mais que vencedor. Olha só o que a palavra de Deus diz. Diz assim, ó: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Elias estava sozinho, mas ele não temia, pastora. Ele já não temia, por quê? Porque ele conhecia então o poder de Deus. Ele conhecia então a fidelidade de Deus, ele sabia que Deus iria defendê-lo. De repente você diz assim: mas espera aí, por que eu tenho que sair sozinho dessa situação? Sozinha por quê? Se eu não achei esse problema todo, se eu não me enchi de mágoa sozinha, se eu não estou cheia de complexos, traumas e medos, sozinho, não foi sozinho que eu fiquei dessa maneira. Mas Deus quer que você resolva só com Ele. Porque, na verdade, aparentemente, no natural, você estará sozinho. Mas você estará mais junto, mais próximo de Deus do que nunca você esteve. Aquele foi o momento em que Elias realmente teve que se aproximar muito de Deus e confiar plenamente que Deus levaria a termo aquela obra para livrar o povo da morte por causa da fome. Deus levaria à conclusão aquela história, sem, no entanto, que Elias fosse assassinado por Acabe. Você tem que acreditar, por mais que doa você enfrentar os teus medos agora, enfrentar os traumas, enfrentar aquilo de que você sente tanta vergonha e você esconde as 7 chaves para ninguém ficar sabendo. Acredite, por mais que doa, vai ser uma cura, vai ser uma grande libertação e vai ser muito melhor, vai trazer verdadeira liberdade para você quando você enfrentar isso, juntamente com Deus, sozinho de todas as pessoas, mas junto com Deus. É isso aí, você está entendendo então? O que eu tenho que fazer para sair da crise? Número 1, primeiro receber a promessa. Enquanto você não ouve Deus te prometendo algo, não adianta, você nunca chegará em outro lugar, nunca chegará no seu sucesso, no lugar determinado por Deus, nunca, enquanto Deus não te prometer. Mas na hora que você souber, na hora que você tiver a convicção, Deus falou que eu vou chegar lá. Eu sinto porque eu sinto. Eu sei porque eu sei. Dentro de mim há essa convicção.
Tem tradução que diz fé. Fé e convicção é a mesma coisa. Dentro de mim eu sei, eu estou convicto, eu sei, eu vou chegar lá. Isso é a voz de Deus. Parabéns. É a primeira coisa. A segunda coisa, você ouviu, tem que fazer o quê para sair da crise? A segunda coisa, tem que enfrentar o Acabe. Quem é o seu Acabe hoje, hein? O que é que você tem tido medo? Lance fora o medo. A palavra de Deus diz que quem é experimentado em Deus não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Deus prometeu, usando o Espírito Santo, através de João, disse que o verdadeiro amor, Deus é amor, o verdadeiro amor lança o medo fora. Você tem que enfrentar esse Acabe. Você tem que enfrentar essa situação e sem ter medo, mulher. Sem ter medo, jovem. Sem ter medo, senhora. Esse vício das drogas não vai acabar com seu filho, não. Com seu neto, não. Viu? Não temas. Deus falou 366 vezes. Pastora Wanda, não temas. Para cada dia, uma palavra de Deus para você. Não tema. De maneira alguma, enfrente o Acabe. E o Elias enfrentou o Acabe.